Ninguém quer. Agora, essa subjetividade, essas interações, elas são fundamentais para que eu possa rever os meus valores, os meus princípios e rever e reprogramar o que eu quero para minha vida. O que vai continuar dando sentido? Que conexões eu mereço fazer? Qual é o desafio que eu tenho que superar? E isso, necessariamente, Débora, começa pelo nosso emocional. E por que que eu reforço isso? Porque desde o ano passado, a Organização Mundial da Saúde já estava alertando que a partir de 2020, o primeiro motivo que tiraria as pessoas do ambiente de trabalho seriam oriundos do emocional. A pandemia não era nem um resquício de possibilidade. Agora pense, Débora, o nível de adoecimento emocional que cada vez mais vai aumentar no Brasil dentro de um contexto desse, de isolamento, de falta de livre-arbítrio, de impossibilidade de fazer isso, as pessoas tendo que se submeter a circunstâncias absolutamente inóspitas e impensáveis antes disso, com um percentual de desemprego cada vez mais aumentando. Nós sairemos desse momento sem sequer saber se aquilo que muita gente faz vai continuar a existir ao final. Ou seja, nós temos todo esse contexto e precisamos aprender com ele para superar esse desafio e se fortalecer dentro dele. Por isso que a resiliência, na minha avaliação, ela é decisiva. Não dá para você sair desse interregno de tempo incólume, sem fissuras, sem feridas, sem dores. Não dá. Porque a gente precisa ter consciência, Débora, que, por exemplo, ó, eu tenho o privilégio de continuar trabalhando, o trabalho que eu fazia, porque 98% das minhas atividades se dava fora do Rio Grande do Sul, 98% dos meus clientes em todo o Brasil, os grandes congressos, grandes empresas e assim vai por diante. Eu continuo fazendo meus webinars, as lives que são contratadas. O meu cenário, ele foi minimamente afetado. Só que a gente tem que olhar para fora da nossa bolha. Porque a minha pandemia, a nossa, é uma pandemia gourmet, né? Você tem toda uma condição financeira que já foi conquistada através do trabalho, mas e as milhões de pessoas, Débora? Porque a fome tem pressa. E a gente precisa deixar claro que não é inteligente, não é sadio a gente criar pessoas dependentes de uma quase que de um pedido de governo. Isso não é saudável, isso vai ter que ter um tempo que vai parar isso. E como essas pessoas vão fazer? Pessoas que saíam pela manhã para voltar à noite com seu ganha-pão, como é que elas vão fazer para chegar em casa? Quem mora nas quebradas, quem mora em vilas, quem mora em contextos absolutamente desafiadores de qualidade de vida, de direito de escolha. Isso tudo, eu acho que em nível nacional e em nível mundial, a gente precisa repensar a nossa sociedade. Tem que ter mais espaço, tem que ter mais possibilidades. A gente tem que ensinar as pessoas a pescarem e não a serem dependentes de um governo. Né? A gente precisa de pessoas que façam. A gente tem muita criatividade, que é uma das características das pessoas resilientes, né? Ser criativo. Opa, não tem um plano A, um plano B, um plano C, como é que eu vou viver? Então a gente precisa, cada vez mais, dentro das organizações, trabalhar isso e, obviamente, poder ampliar esse escopo para o maior número de pessoas possíveis, porque
eu sou fruto da escassez e sei que é possível sair de lá. Com muito empenho, com muita doação, mas é plausível sim. Então eu não posso ficar de costas para essas pessoas. Eu sempre me lembro de onde eu venho e o que eu posso fazer para, com o meu exemplo, tirar e estimular as pessoas a saírem da inércia, a saírem do determinismo, porque o pai era assim, a mãe é assim, você vai ser assim. Não, você vai ser o que você escolher. Só que tem um preço que não é baixo, e esse preço é emocional, antes de qualquer outra coisa. Você precisa se doar. É, é esse o caminho que eu busco trazer para todo mundo, Débora. Se você chegou agora nessa live, esse é o Dvora Connection, programa diário de entrevistas de segunda a sexta, às 5 da tarde. Hoje recebendo Jô Lima para falar sobre resiliência. Vale a pena que você assista essa entrevista desde o início. Quando eu encerrar, vai estar salva no IGTV, para saber a história da Jô e entender o que ela está falando agora. Incrível, Jô, incrível. Obrigada. Olha, e a galera que tá gostando, porque tá dando chuva de coração e as pessoas estão aqui comentando, ó. Nunca Opa! podemos esquecer de onde viemos. Pandemia Não. gourmet, sensacional. E a fome tem pressa. Sim. Jô, tu tem muita experiência. Pegando esse gancho da tua experiência com líderes, corporações, como que tu enxerga o futuro da gestão de equipes durante a pandemia e o que vem no pós-pandemia? Quais são as tendências? O que tu tá vendo da gestão de pessoas? Conta pra gente tudo isso. Perfeito. Débora, eu tenho realmente essa honra de trabalhar desde com alta gestão, média gestão, trainees. Eu participo muito desses contextos de atividades trabalhando a resiliência e nós temos que ter a coragem no Brasil de reconhecer uma coisa: a gestão organizacional no Brasil ainda está cravada, asfaltada, petrificada, costurada, cizida, alinhavada, colada no século XX. Ainda tem muita gente achando que liderança é um cargo e liderança é postura de vida. Nós não precisamos estar num cargo de gestão para liderar. E especialmente nesse período de pandemia, eu noto que há inúmeros gestores, Débora, que ainda está agindo da mesma forma de antes. E tem pessoas que chegam para mim e dizem: Jô, eu tô há 20 dias sem conseguir agendar uma reunião com a minha equipe. E eu penso: cabeção, como é que você não bota a tua equipe na tua agenda? Porque isolamento não pode ser confundido com distanciamento. Não pode. Você não pode gerenciar uma equipe pelo WhatsApp. Você precisa olhar para as pessoas, você precisa ouvir a voz dela e sentir se ela está engajada ou se ela está triste, se ela está desmotivada, se ela precisa de um colo, se ela precisa de um abraço, se ela precisa de um bafo quente na nuca. Ou seja, mais do que nunca, se nós quisermos reverter a competitividade, que no Brasil já é baixíssima, a produtividade do brasileiro é, em média, 4 vezes menor do que do americano. Então, se a gente quiser trilhar esse caminho e dizer, vamos embora, primeira coisa que a gente precisa ter consciência: nós precisamos reeducar a grande maioria dos gestores de equipes do Brasil. Para quê? Para que eles possam desenvolver novas lideranças, para que eles deixem claro o que é autonomia, porque hoje, a gente trabalhando remotamente, eu não tenho como controlar a minha equipe.
né? Você não está ali olhando. E nós temos ainda alicerçada a gestão de equipes como uma tutoria. E eu preciso de pessoas que pensem. Eu preciso de pessoas autônomas. Eu preciso de pessoas criativas, pessoas que cooperem. E essa relação, Débora, de confiança e cooperação, ela é sentimento. Ela não é uma diretriz. Ou seja, nós teremos que encarar de uma vez por toda a capacidade de reeducar os gestores para eles saberem que quando alguém da sua equipe se destaca, ele não vai perder nada. Ele não pode ter medo de perder o seu emprego por causa daquele jovem ou daquela jovem que está se destacando. Ele tem que potencializar as pessoas que estão com ele. Ele não pode desistir das pessoas facilmente. Porque cada vez mais, Débora, a gente vai contratar caráter. E isso é muito importante. É a dignidade das pessoas, é a seriedade dela, é o profissionalismo dela que vai ser o mais relevante. Por que isso? Porque vai chegar novas formas de trabalho e novas profissões que a gente sequer imagina hoje. Então, eu preciso me cercar de pessoas e ter um time plural. A diversidade no Brasil é uma conversa para distrair as pessoas. Não existe verdadeiramente. As pessoas, a maioria dos gestores, não sabe lidar com o diferente. Eles querem cópias deles mesmos. Eles têm dificuldade, eles dizem, muitos gestores chegam para mim e dizem assim, mas ele é insubordinado, ele não faz do jeito que eu quero. Cara, tenha humildade de aprender com seu time. Tenha sensibilidade de potencializar as pessoas, líderes, forjando novos líderes. É isso que o mercado precisa, é isso que as organizações precisam, a despeito de área de atuação. A gente precisa de gente com senso de dono, Débora, com nível de engajamento, com nível de doação, e isso decorre da minha gestão direta. Quem é que mais nos mobiliza, Débora? É o meu gestor ou gestora direta. Essa é a pessoa que mais me mobiliza. Ou seja, a gente precisa repensar no Brasil o que é uma gestão de equipes. O que é liderar pessoas. Porque quanto mais plural, quanto mais diversidade de idades, quanto mais diversidade de perfil, maiores são as chances da gente se diferenciar, da gente se qualificar e se aproximar dos nossos clientes. Então, é uma mudança de mindset muito importante. As organizações que estão tendo essa coragem de desnudar o que está pronto para construir uma nova forma de pensar a gestão como coparticipação. Não pode existir mais, a gente não tem tempo mais, Débora, de ter um gestor ou gestora verticalizado demais, que para vê-lo, porque tem gestores no Brasil que mais parecem uma entidade espiritual. Poucos veem ele, poucos chegam naquela pessoa. O fulano está chegando. Isso tem que parar de existir. Eu tenho que encurtar a distância. Se eu quiser um time de alto desempenho, se eu quiser um time de ninjas, pessoas de alta performance, necessariamente eu tenho que encurtar distâncias. Eu preciso ter minha equipe na minha agenda. Eu preciso ouvi-los querendo compreendê-los. Eu preciso acompanhar o desenvolvimento dele. Para quê? Para que as pessoas criem autonomia e cada vez mais
A gestão, ela será uma gestão por contexto. Ou seja, nós temos 10 colaboradores, em determinado projeto, fulano é que vai liderar aquele projeto. Quando concluirmos aquilo, voltamos ao mesmo arranjo, um novo projeto, a gente pode selecionar um novo colega. Não tem mais, a gente tem que aquietar os egos. Não é competição, é cooperação. E para cooperar, eu preciso ter o emocional bem estruturado para não passar a perna em ninguém. Para eu me engrandecer com o crescimento do time e não só meu. Isso é uma mudança muito desafiadora do ponto de vista organizacional e o Brasil há anos está colocando isso em um segundo plano e agora com a pandemia, ou a gente encara isso de uma vez por toda e tira a gestão de equipes do século XX e coloca no século XXI, ou nós vamos ter um mercado de trabalho absolutamente adoecido, depauperado e sem competitividade. Eu preciso olhar as equipes e as pessoas de maneira integral. As pessoas não são um crachá. As pessoas não são um número de matrícula. Elas são seres que precisam de apoio para se desenvolverem. Elas precisam ser reeducadas. A gente tem que ter consciência de uma coisa. De modo geral, a vida acadêmica